Bom dia, igreja, feliz sábado a todos. Eu vou ter que correr, são 11h10, o sermão um pouco longo, mas meio-dia eu estou terminando, então tenham paciência. Everton, pode lançar aí o primeiro slide, por favor? Eu vou pregar hoje sobre um tema que eu não tenho visto, não é muito comum de ser pregado na igreja adventista, apesar de ser extremamente importante, né? E precisei estudar muito para trazer essa mensagem para vocês hoje. Eu vou botar isso aqui um pouco para frente. Aí está, Daniel capítulo 11. Nós estamos acostumados com o livro de Daniel. Eu só vou esperar o pessoal se acomodar um pouquinho, né? Nós estamos acostumados com o livro de Daniel e estamos extremamente, vamos dizer, somos extremamente conhecedores do capítulo 2 de Daniel, aquele capítulo da estátua, cabeça de ouro, peito de prata e quadris de bronze e pernas de ferro, né? Tem também o capítulo 7 de Daniel, que fala sobre o bode e os chifres, e o chifre do bode que cresceu mais que os outros e tudo. Mas o capítulo 11 de Daniel ninguém explica. Poucas pessoas falam sobre o capítulo 11 de Daniel. E ele é muito importante. E quem é que diz que ele é importante? Eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ler o que está escrito aí? O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo, qual capítulo? 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. E quem escreveu, dá para vocês enxergarem? Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 14. Então, quem está dizendo que é importante o capítulo 11 de Daniel, não sou eu, Ellen White. E ela já falava isso, vocês sabem que Ellen White morreu, acho que foi em 1916, foi? 15? Então, no começo do século 20, final do século 19, ela já falava isso aí. Capítulo 11 de Daniel, a igreja precisa conhecer o capítulo 11 de Daniel, mas poucas pessoas falam sobre ele. Então, nós vamos tentar desvendar isso aí. E para poder passar essa mensagem, eu precisei estudar muito. Tanto o capítulo 11 em si, como também história geral. Que vocês sabem que nossa igreja, ela segue o princípio historicista. Não é? Para entender as profecias bíblicas. Então, a partir desses princípios, eu fiz o estudo que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. E lembrem-se disso aí que está escrito, não fui eu que falei, é Ellen White, capítulo 11 de Daniel, e o que ela fala? A profecia do capítulo 11 atingiu quase o seu cumprimento completo. E já faz mais de 100 anos que ela falou isso. Certo? Algumas coisas mais já se cumpriram depois que ela falou isso aí, depois que ela escreveu. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. A gente vai falar disso já já. Então, vocês sabem, como eu sei também, o livro de Daniel tem apenas 12 capítulos. Né? 12. E nós vamos estudar o capítulo 11. Significa que o 12, abra sua Bíblia no livro de Daniel, deixa aberto no livro de Daniel. Eu também vou mostrar os textos no telão, mas abram suas Bíblias. Quem não trouxe Bíblia, abra seu celular. Quem não trouxe nenhum celular, vai ver os textos também aqui no projetor. Certo? Porque eu não quero inventar nada aqui. Eu não sou de inventar. Eu não invento nada, eu apenas leio e estudo bastante. Capítulo 12 de Daniel, versos 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel,
Deixa eu passar o slide. Ixi, ficou pequeno, né? Mas é o capítulo 12, versos 1 e 2. Quem estiver acompanhando aí na Bíblia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um grande tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, qual é a perturbação que Ellen White estava falando ali? Essa aqui, do capítulo 12 de Daniel, logo nos primeiros versos, né? Ela fala, a profecia do capítulo 11 atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação. Quais são essas cenas? Daniel fala no capítulo 12. Uma angústia como nunca houve desde que existe nação. E parece que essa angústia já está começando, né? Porque nós estamos num período aí bem complicado aí, né? Essa Covid aí parece que já é um prenúncio do que vai vir por aí, né? A gente acha que se livrou da Covid, mas daqui a pouco vem, olha, outra coisa pior. Mas vamos seguir. Esses versos que nós lemos de Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2, eles falam já da volta de Jesus, né? Porque está falando de ressurreição. O verso 2 fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então o que é isso? Isso já é a descrição do tempo imediatamente antes da vinda de Jesus, né? Acho que ninguém discorda de mim, né? Então, precisamos urgentemente entender o que é que o capítulo 11 de Daniel tem a nos falar, sob pena de, não o compreendendo, nós não estarmos preparados para os eventos que se seguirão. Ih, ficou menor ainda. Mas eu vou ler para vocês. Ellen White afirmou, já naquela época, mais de 100 anos atrás, que o capítulo 11 está quase completamente cumprido e nós não entendemos ainda de que se trata. Pois vamos tentar entender. Volte uma página aí na Bíblia, capítulo 10 de Daniel, e veja o que acontece. Capítulo 10, primeiro verso 4. Ficou pequeno para ler, né? Dá para ler? Dá. Mas ainda estou no quadro anterior, tem que avançar. Agora ficou pequeno, né? Mas dá para ler, pelo menos quem está aqui próximo, dá para ler. Capítulo 10 de Daniel, verso 4. Né? Daniel descrevendo a cena. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Vocês sabem que Daniel estava cativo na Babilônia, né? E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Parece com a figura do próprio Jesus, mas não era Jesus, era um anjo de Jesus, vocês vão entender já já. Pule para o verso 12. Eu estou lendo esses últimos versos do capítulo 10 só para poder contextualizar o verso 11, né? Então, o verso 12 agora do capítulo 10. Então me disse, aquela pessoa disse para Daniel, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, por isso que eu disse que não era Jesus, porque Jesus é Miguel, né? Miguel, um dos príncipes primeiros, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, verso 14, agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias,
porque a visão é ainda para muitos dias. Entendem? Então, um anjo vindo da parte de Deus, provavelmente Gabriel, veio explicar a Daniel a profecia que mais tarde Daniel veio a escrever, no capítulo 11, mas o anjo veio a explicar o que haveria de acontecer com o seu povo nos últimos dias, certo? Séculos, milênios depois daquele momento, né? E quem está falando com Daniel, já expliquei, provavelmente Gabriel, o anjo Gabriel, né? Mas o verso fala, quem era o príncipe da Pérsia com quem Gabriel estava lutando e não conseguia vencer, até que veio o próprio Miguel para lhe ajudar? Era Ciro. Lembram-se de Ciro? Ciro o Grande. Quem foi Ciro? Só para relembrar a história, né? Eu falei que tive que estudar muito história para poder fazer esse sermão. Ciro foi o conquistador da Babilônia. Lembram-se daquele episódio que o rei Belsazar estava lá dando um banquete, e aí veio a mão de Deus apareceu e escreveu na parede do salão, e o rei Belsazar ficou com tanto medo que os joelhos se batiam um no outro, de tanto medo que ele tinha, até que Daniel veio e interpretou as palavras que estavam escritas. Então, Ciro o Grande era o rei da Pérsia, era com quem Gabriel estava lutando, não é? Agora sim, vamos entrar no verso 11, no capítulo 11. Deixa eu pular, senão eu esqueço. Capítulo 11, verso 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Isso é, né, Daniel falando, não é? E nós já estamos no reinado de Dario. Quem era Dario? Se vocês lembrarem das profecias do capítulo 2 e 7 de Daniel, vocês vão lembrar que a cabeça de ouro representava a Babilônia. O peito de prata representava os medos e persas. Não é isso? Ou seja, havia uma associação. Eu estou falando rápido, gente, porque é muita coisa para falar, me perdoem, certo? Então prestem atenção, me ajudem. Então havia uma união dos dois reinos, medos e persas, e eles conquistaram a Babilônia. Quem conquistou a Babilônia foi Dario, ou foi Ciro, mas quem governou foi Dario. E por que isso? Aí eu fui estudar história e descobri que Dario era tio de Ciro. Dario era tio de Ciro. E Ciro, por sua vez, se casou com uma das filhas de Dario. Ou seja, Dario era sogro de Ciro. Por isso, Ciro conquistou a Babilônia, mas quem governou foi Dario. Certo? Só contextualizando, né? Dario, por sua vez, não teve filhos homens. Isso tudo eu estudei, né, nas bibliotecas da internet. Dario não teve filhos homens, portanto, quem governou depois de Dario foi um dos filhos de Ciro, portanto, neto de Dario. Não é? Quem governou depois a Babilônia e que se passou a ser o reino Medo-Persa foi um dos filhos de Ciro. O seu nome era Cambises II. Agora vamos explicar mais alguma coisa. Para chegarmos em Cambises. Daniel 11, verso 2. Vamos ler. Para vocês verem como as profecias são exatas. As profecias de Deus são exatas. Então, Daniel capítulo 11, verso 2. O anjo continua falando para Daniel, né? E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então vejam, quem era o rei naquele momento era Dario.
Depois de Dario, quem foi o rei? Cambises. E depois de Cambises, aí nós temos como chama um golpe de Estado, certo? No caso, o Ciro tinha 2 filhos. Um deles era Cambises II, que assumiu o reino depois que Dario morreu, e o outro era Esmerdes, era chamado Esmerdes. Acontece que Cambises mandou matar Esmerdes. Você sabe, aquele jogo de poder, né? Não queria concorrência, então Ciro mandou matar Esmerdes. Só que depois o próprio Cambises veio a falecer numa guerra. Caiu do cavalo, caiu em cima da espada e morreu. Aproveitando-se disso, surgiu um usurpador, um mago chamado Gálmata. Ele assumiu a identidade de Esmerdes, o irmão que Cambises havia matado, e passou a ser o rei. Mas isso não passou desapercebido dos nobres da Pérsia. E com a ajuda dos nobres da Pérsia, Dario I, que não era aquele primeiro Dario, já era um outro Dario, com a ajuda da nobreza, derrubou o golpista que se passava por Esmerdes e assumiu o trono. Então já era o 3º rei depois de Dario. 3º rei. O primeiro Cambises, o segundo o Esmerdes, que na verdade era um usurpador, e agora Dario I, o 3º rei. E por fim, o filho de Dario I foi rei em seu lugar. E ele era chamado Xerxes. Conhecido, né? Tem até um filme, Os 300, né? Um filme aí, era o rei Xerxes. O ator principal, o ator que faz o papel do Xerxes é até aquele brasileiro, Rodrigo Santoro. Ele que fazia o papel do Xerxes, né? O Xerxes era também chamado de Assuero. E provavelmente foi ele que foi o esposo da rainha Esther, cuja história está registrada na Bíblia. Então, assim como o anjo disse, se cumpriu. Depois de Dario, mais 4 reis. Depois de Dario, mais 4 reis. Certo? Mas vamos prosseguir para o verso 3. Verso 3. Depois desses 4 reis, se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, ou seja, nenhum dos seus filhos seria rei em seu lugar, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros que não eles. Estamos falando de quem agora? Depois da Pérsia, veio quem? A Grécia. Alexandre o Grande. Percebam que a profecia é perfeita. Depois dos 4 reis da Pérsia, 5 contando com Dario, veio Alexandre o Grande, e agora já estamos sob o domínio da Grécia. Percebam também o seguinte, que o capítulo 11 de Daniel nada mais é do que uma repetição dos capítulos 2 e 7, que falam também dessa linhagem de reinos. Só que os capítulos 2 e 7 são recheados de símbolos, como a estátua, os carneiros. Já o capítulo 11 de Daniel não tem símbolos, é linguagem literal. O capítulo 11 só não faz dizer os nomes dos monarcas, mas conta a história tudo certinho que aconteceu. Vocês vão ver. Então, agora veio Alexandre o Grande. E como o anjo disse, né? O anjo disse o seguinte: o seu reino será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Ou seja, nenhum filho de Alexandre assumiu o reino da Grécia. Ao invés disso, seus 4 generais
eram eles: Cassandro, eu vou passar aqui o mapa, olha o mapa aí, e vou mostrar já já. Cassandro tinha 4 generais principais. Isso daí vocês podem estudar nos livros de história geral. Foi onde eu pesquisei para poder trazer essas informações, certo? Alexandre tinha 4 generais principais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E ali estão. Deixa eu ver. Epa. Ih, rapaz. Me ajuda aí. Me ajuda aí a fazer grande a tela de novo. Certo. Não sei se o laser, né? Aqui está o reino dos Seleucidas, Seleuco. E aqui no norte da África, pegando Egito, Líbia, Etiópia, o reino de Ptolomeu. Isso porque dos 4 generais de Alexandre, 2 eram mais fortes e 2 mais fracos. Então, os reinos de Cassandro e Lisímaco logo foram absorvidos pelos reinos de Seleuco e Ptolomeu. Seleuco ficou ao norte de Israel. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê o laser? Israel está aqui, ó. Está vendo esse círculo vermelho? Israel está aqui. Ao norte, os Seleucidas, e ao sul, os ptolomaicos. Então, na Bíblia, agora no capítulo 11, eles são chamados de rei do norte e rei do sul. Seleucidas e os ptolomeus. Certo? Rei do norte, rei do sul. Mas preste atenção que isso muda conforme o tempo vai passando. Certo? No verso vou mudar aqui. Mudei muito. Capítulo 11 de Daniel, verso 5. Se tiver pequeno, leiam em suas Bíblias. Capítulo 11, verso 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu reino será grande. Vamos começar a destrinchar essa história aí. Nós vimos que o rei do sul formaram a dinastia dos Ptolomeus. O primeiro rei foi muito forte, mas mais forte ainda foi o seu descendente, o segundo rei, Ptolomeu II. Então, Ptolomeu II foi o sucessor do primeiro reinado. Durante o reinado de Ptolomeu II, o Egito alcançou o seu ápice material e cultural. Ptolomeu II foi quem construiu a famosa biblioteca de Alexandria, que todo mundo já ouviu falar. Não sei, acho que todo mundo já ouviu falar. A biblioteca de Alexandria, uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Hoje não existe mais, pelo menos não como existia na época, né? Então, esse daqui, eu já mostrei o reino do sul, os Ptolomeus. Esse agora é Seleuco. Esse foi o primeiro rei do norte. Seleuco I, Nicátor, se tornou o primeiro rei do norte. E essa foto que vocês estão vendo aí, na verdade, é de uma estátua desse rei, que se encontra no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Chega, vamos correr, senão não vai dar tempo. Agora eu vou mostrar para vocês a dinastia completa. Nós não vamos falar desses nomes todos, só dos mais importantes, né? Vocês estão vendo aí a dinastia dos reis do norte. Está aí, Seleuco I, depois Antíoco I, depois Antíoco II, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III, Seleuco IV, Antíoco IV, Antíoco V e mais alguns. Essa é a dinastia do rei do norte. A dinastia dos reis do sul agora começou com Ptolomeu I, depois Ptolomeu II, depois Ptolomeu III, Ptolomeu IV, Ptolomeu V, Ptolomeu VI, Ptolomeu VII, mais outros, até finalmente chegar a Cleópatra, que, para quem não sabe, Cleópatra foi a última das faraós.
E alguém pode pensar assim, eles estavam no Egito, né? Mas interessante, eles não eram egípcios, eles eram gregos. Nós estamos falando do império dos gregos, assim como Daniel previu naquele sonho que Nabucodonosor viu. O terceiro grande império mundial era a Grécia, mas eles dominaram o Egito. Interessante isso, né? Mas vamos seguir à frente. Eu vou pular a história de Ptolomeu. Primeiro, como eu disse também, não vou falar de todos, só dos mais importantes, né? Ptolomeu II, que era rei do reino dos Seleucidas. Vamos ler o verso, deixa eu ver o verso aqui. Verso 6, olha aqui, verso 6. Dá para ler? Verso 6. Daniel capítulo 11, verso 6. Olha o que está escrito. Repare o que o anjo falou para Daniel séculos antes que acontecesse. Séculos antes. Né? Verso 6. Depois de alguns anos, eles, quem eles? O rei do norte e o rei do sul, se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, com sua escolta real e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Claro que quando eu li esse verso eu não entendi nada, então fui pesquisar na história. E percebi o seguinte: Ptolomeu II, ele tinha uma filha, e o nome dela era Berenice. Ptolomeu II ofereceu sua filha em casamento a Antíoco II, que então era rei do reino do norte. Ofereceu sua filha Berenice como um acordo de paz. Mas teve um probleminha aí, que ele não contava. Antíoco II já era casado, e a sua esposa era chamada Laodice, e já tinha filhos com Antíoco II. Laodice, claro, tinha o maior interesse em que um dos seus filhos fosse o próximo rei do norte, e não um dos filhos da Berenice. O que fez ela então? Ela simplesmente envenenou seu marido, Antíoco II. Isso é história, viu, gente? Eu pesquisei na história. Cumprimento da profecia de Daniel. Então, a Laodice, que era a esposa primeira de Antíoco II, envenenou o seu marido, Antíoco II, e colocou seu filho, Seleuco II, como rei. E também, para não perder a viagem, mandou matar Berenice e os filhos de Berenice. Isso é história, viu, gente? Então, cumprimento do verso 6. Verso 7 agora, deixa eu ver. Interessante isso também. Verso 7. Contudo, alguém da linhagem dela quem? Berenice. Certo? Alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. E ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles. Verso 8, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E por alguns anos ele deixará o reino do norte viver em paz. Aí eu fui de novo para a história, né? Pesquisar a história para ver o cumprimento desse verso 7. E está aqui, Ptolomeu III, irmão de Berenice, que foi morta por Laodice. Ptolomeu III invadiu o reino do norte para vingar sua irmã. E ele venceu. E ele voltou para o sul, para o Egito, com muitos despojos de guerra. E finalmente foi sucedido, depois de sua morte, por Ptolomeu IV. Certo? Vamos prosseguir.
Então, verso 9 agora. Então o rei do norte, vocês lembrem que Ptolomeu III invadiu o rei do norte, né? Para se vingar da morte de sua irmã, Berenice, né? Aí agora é a vez do rei do norte querer se vingar, né? Então é o que está escrito aqui no verso 9. Então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se virá obrigado a voltar para a sua própria terra. Seleuco II tenta se recuperar da invasão de Ptolomeu III, mas enfraquecido e talvez ferido, desistiu e voltou para o que sobrou do seu reino, né? Lá vou eu de novo para os livros de história. Os filhos, né, de Antíoco II e de Seleuco II, mais tarde, agora Seleuco III, o filho de Seleuco II, governou o reino do norte por alguns poucos anos e quis se vingar da invasão, né, de Ptolomeu III. Invadiu o Egito, mas foi derrotado agora por Ptolomeu IV, na batalha de Ráfia. Vocês podem até pesquisar na história a batalha de Ráfia, que aconteceu perto de Gaza, aquela região onde moram hoje, né, a faixa de Gaza, moram hoje os palestinos. Naquela época, já começava a surgir o Império Romano. Já começava, assim como Daniel previu, né? Após os gregos virão os romanos, né? Já começava a surgir o Império Romano e já começavam as guerras com o Império dos Seleucidas, que era o reino do norte. Ao mesmo tempo, Antíoco IV Epifânio, que é muito conhecido entre os evangélicos, né, pentecostais, Antíoco IV, invadiu a Judéia, não é? E instituiu o culto a Zeus. Onde? No templo dos judeus, o templo de Salomão, né? E conta a história que Antíoco IV profanou o templo, inclusive fazendo sacrifícios de porcos nos altares do templo de Salomão, né? Assim fez Antíoco IV. E foi justamente, agora vem o verso 10, o verso 10 de Daniel. Nessa época de Antíoco IV, aconteceu o que está escrito aqui no verso 10. Mas seus filhos interverão. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com grande poder e violência, arrasando tudo por onde passar, e depois disso retornando, levará os combates até a fortaleza do sul. Verso 11. Eu já falei sobre isso. Aqui, verso 14. Porque esses outros versos eu poderia ler para vocês, mas já falei, já fiz um resumo aqui das guerras entre o reino do norte e o reino do sul. Verso 14. Naqueles dias muitos se revoltarão contra o reino do sul, e os homens violentos do teu próprio povo, povo de quem? Povo de Daniel. Os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão, verso 14, não serão bem-sucedidos e cairão. Vamos lembrar agora da revolta de Judas Macabeus. Lembre que Antíoco IV invadiu, como eu falei, o reino da Judéia, profanou o templo de Jerusalém, sacrificou porcos, que eram os animais mais imundos que existem para os judeus, são os porcos. Antíoco Epifânio, de propósito, sacrificou porcos nos altares do templo de Salomão. Aí veio a revolta de Judas Macabeus, né? Que está no verso 14 do capítulo 11 de Daniel.
Entretanto, Judas Macabeu não conseguiu sucesso na sua rebelião, foi derrotado. Certo? Vamos prosseguir, porque tem muita coisa para falar. Verso 15: em seguida o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas. Verso 15. Eu estou apontando para cá, mas é para lá que eu tenho que apontar esse negócio. Em seguida o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul, ou seja, os ptolomaicos, serão incapazes de resistir, muito menos Israel. Israel ficava ali no meio, ao norte, o rei do norte, os Seleucidas, ao sul, os Ptolomeus, ocupando o Egito, toda aquela face, aquela área do Oriente Médio, né? E Israel no meio, olha, passava exército de baixo para cima, passava exército de cima para baixo, e Israel uma hora era escravo dos Ptolomeus e outra hora era escravo dos Seleucidas. Veja que tempo terrível, né? Para Israel. Então, verso 16: o agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica. Qual é a terra magnífica? Jerusalém, Israel. Certo? E quem é que estava sob o controle, né? Ora estava sob o controle dos Seleucidas, ora sob o controle dos Ptolomaicos, né? Então se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Qual foi o reino mundial que finalmente teve o poder de destruir Israel? Roma, o Império Romano. Então agora nós já estamos falando, veja que Daniel já está falando do Império Romano. O Império Romano começou suas guerras primeiro com o Reino do Norte, que eram os Seleucidas, e veio tomando território e finalmente se tornou o que é. Nessa época ainda não era um império. Roma começou como república, dominada por Júlio César. Júlio César era um dos cônsules mais poderosos e dominava Roma, certo? Verso 17. Verso 17, deixa eu mudar aqui também. Aí está. Ele virá com o poder de todo o seu império. Nós aqui já estamos falando do Império Romano, certo? E firmará um pacto com o Reino do Sul. E ele dará uma de suas filhas em casamento. Ele dará, ou seja, o rei do sul dará uma de suas filhas em casamento ao rei do norte, que agora já é o Império Romano, não são mais os gregos, certo? Então, ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Aí, de novo, lá vou eu para a história para estudar o que foi isso. O que foi que eu encontrei? Júlio César. Né? Que todo mundo sabe, ainda não era o Império Romano, era a República Romana, mas que depois de Júlio César passou a ser império, né? Júlio César apoiava Ptolomeu XII e sua filha Cleópatra. Olha Cleópatra entrando na história aí, né? Cleópatra, ela mesma. Cleópatra se uniu com Júlio César, inclusive tiveram um romance os dois, certo? E Júlio César teve inclusive um filho com Cleópatra, certo? Vamos prosseguir, verso 22, senão a gente não chega lá. Aliás, verso 18, sim, verso 18. Passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, ou seja, o Império Romano dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Vamos explicar, que esse aí já é um pouquinho mais complicado.
Então, o Império Romano se dirigiria para as ilhas. Quais ilhas? As ilhas do mar Mediterrâneo. A ilha de Chipre, as diversas ilhas gregas, né? Vocês sabem que o Império Romano dominou a Grécia, né? Então se dirigirá para conquistar essas ilhas. Mas, como diz o verso 18, um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Aí agora eu fiquei confuso, quem é esse príncipe? Aí voltei para os livros de história, fui estudar e encontrei o príncipe. Se chamava Cassius Longinus. E eu li lá nos sites de história na internet, porque hoje ninguém lê livro, né? Antigamente a gente tinha aquelas enciclopédias em casa, Barça, né? Enciclopédia. Quem teve enciclopédia Barça, né? Lá em casa teve. Mas hoje ninguém tem mais, né? Porque você consegue saber de tudo pela internet, né? Então, Cassius Longinus, vou explicar quem era esse rapaz. E diz até a data, 48 a.C. Cássio navegou com seus navios em direção à Sicília, onde ele atacou e incendiou uma grande parte da marinha de Júlio César. E Cássio também foi um dos maiores conspiradores contra César, sendo o chefe dos assassinos que causaram sua morte. Vocês se lembram como Júlio César morreu? Como foi que Júlio César morreu? Ele passou por uma conspiração e ele foi morto dentro do Senado romano, né? Ele foi morto dentro do Senado. Aí tem até aquela frase que as pessoas falam: até tu, Brutus. Quem já ouviu isso? Até tu, Brutus. Por quê? Porque Brutus era um dos senadores e que o Júlio César achava que Brutus o apoiava, mas na realidade Brutus estava junto com Cassius Longinus e acabou sendo o próprio Brutus que deu a primeira facada em Júlio César. Depois que Brutus deu a primeira facada em Júlio César, aí vieram os outros senadores todos e esfaquearam Júlio César até a morte. E Daniel previu que isso iria acontecer séculos antes, né? Quase 500 anos antes. Bom, verso 19 agora. Estamos estudando todo o capítulo 11, né? Veio então o sucessor de Júlio César. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra. Deixa eu ver se eu anotei quem foi o sucessor de Júlio César. Não anotei. Talvez alguém saiba quem foi que sucedeu Júlio César. Mas enfim. Ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará. Não, estamos falando de Júlio César ainda. No verso 19 falamos de Júlio César ainda. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. Aí é aquela história que eu contei, né? Júlio César foi assassinado dentro do Senado. Cerca de 60 homens participaram do assassinato. Ele foi esfaqueado cerca de 23 vezes. Certo? Agora vamos para o verso 20. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos, verso 20, tá? A fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Aí sim, o sucessor de Júlio César, que foi César Augusto, certo? E aí vocês lembram o que foi que aconteceu quando Jesus Cristo nasceu? Porque aqui já é a época do nascimento de Jesus Cristo, certo? César Augusto, e depois de César Augusto veio Tibério César, que foi sob o domínio de Tibério César que Jesus foi crucificado. Mas vamos falar dele já já. Então veio o César Augusto. O texto diz: mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real.
Entretanto, em poucos anos ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. César Augusto foi quem mandou fazer aquele censo. Lembra que quando Jesus Cristo nasceu, ele teve que fugir para o Egito, né? Fugiu para o Egito, e depois houve o censo. Depois ou foi antes? Não, antes. Eles tiveram que ir a Belém, porque José, pai de Jesus, era das terras de Belém, então tinha que se submeter ao censo. Foi César Augusto que instituiu esse censo. Então eles viajaram a Belém, Maria grávida, e Jesus nasceu lá em Belém por causa disso, né? César Augusto que mandou fazer um recenseamento. Até o governo brasileiro está fazendo um censo atualmente. Não sei se vocês já foram visitados. Já foi, né, Neto? Eu também já recebi um censor do IBGE lá na minha casa. Então, o César Augusto também fez um censo. E foi por causa disso que o Jesus, mais Maria e José, aliás, Jesus estava na barriguinha ainda de Maria, né? Se dirigiram para Belém, e por isso que Jesus nasceu lá em Belém. E diz a história, né, que César Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo, com 75 anos. E dizem que foi de causas naturais. Embora haja algumas teorias de conspiração aí que dizem que ele teria sido envenenado pela esposa, né? Mas o César Augusto morreu por causas naturais, não foi em guerra nem nada disso. Aí agora vem o Tibério César, né? Verso 21. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, né? Aí nós temos duas interpretações. Podemos estar falando de Tibério César, o homem vil. Afinal de contas, foi sob o governo de Tibério César que Jesus Cristo foi crucificado. Não sei se vocês se recordam disso. Era Júlio César o imperador. Mas também estamos falando agora da ascensão do bispo de Roma. Começa a ascender o bispo de Roma como autoridade não somente eclesiástica, mas também como autoridade secular, né? E agora falamos da expansão do Império Romano, né? Agora já sob o domínio do bispo de Roma. Daniel, capítulo 11, verso 22. Aí está. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, diante do homem vil, né? Que nós falamos agora, que pode ser interpretado como o bispo de Roma. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Quem é o príncipe da aliança? Jesus Cristo. Quem é o príncipe da aliança? Jesus Cristo. Eu acabei de falar que Jesus Cristo morreu sob o reinado de Tibério César, né? E já começava a se levantar agora o Império Romano como poder não somente eclesiástico, mas poder temporal também, poder secular. Agora o verso 24, eu não li tudo ainda, né? Verso 24, vamos ler. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, né? Engraçado, o Império Romano fez tudo isso, e especialmente a Igreja Católica na Idade Média fez tudo isso, né? Como está previsto e profetizado aqui no livro de Daniel, né? Virá caladamente aos lugares mais férteis da província
e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas. E nós sabemos, basta abrir um livro de história geral, não é? Eu peço eu vou abrir aspas nesse instante para dizer o seguinte: eu não estou aqui querendo criticar os irmãos católicos, né? Nem os que vieram da Igreja Católica. Eu não tenho intenção de fazer isso. Todos somos filhos de Deus. E há milhares e milhões de filhos de Deus na Igreja Católica, que logo se reunirão ao povo de Deus. Mas é fato que a Igreja Católica, na Idade Média, matou algo em torno, dizem, né, que foi algo em torno de 50 milhões de pessoas na Inquisição. Então, realmente a igreja naquela época fez e aconteceu, certo? E Daniel, o anjo estava explicando aqui a Daniel que isso iria acontecer 600 anos antes. Mas é interessante que o verso fala aqui: mas por certo tempo. Que tempo era esse? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos, percebem? Então Daniel está falando aquilo que tanto ele quanto o Apocalipse de João profetizaram. Um tempo. Mas vamos seguir, senão a gente não termina. Já estou terminando, ninguém precisa ficar agoniado, estou terminando, certo? Então, eu vou mostrar um outro slide aqui. Estamos falando agora já não mais do Império Romano secular, dos Césares, mas agora já falamos do Império Romano dominado pela igreja, a igreja medieval, certo? Então, os versos 25 a 30 de Daniel, eles antecipam a era das cruzadas. Ninguém aqui vai duvidar das cruzadas, todo mundo já estudou sobre isso na escola, né? Então, foi o tempo das cruzadas, versos 25 a 30, né? E aí eu vou ler bem rápido, só para vocês terem ideia, que se refere a isso mesmo, né? Então, Daniel capítulo 11, verso 25. E suscitará a sua força e seu coração contra o rei do sul. Quem era o rei do sul agora nessa época? Quem era o rei do sul nessa época? Os muçulmanos, os árabes. E as cruzadas não foram dirigidas contra eles? Né? Então, quem era o rei do sul nessa época? Os muçulmanos. Suscitará, então, o verso 25. E suscitará a sua força e seu coração contra o rei do sul, contra um grande exército, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque tomarão projetos contra ele. E vocês sabem a história das cruzadas, é só pegar os livros de história para saber, né? Ora vinham as cruzadas, aí matava milhares de muçulmanos, matavam inclusive judeus que moravam, né, na terra da Palestina. Verso 26, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Então, novamente afirmando, né? O rei do sul agora é representado pelos muçulmanos. Vou passar mais um slide aqui, né? Os sultões e califas do Egito, que agora é rei do sul, controlavam Jerusalém na época das cruzadas. Vocês lembram isso dos livros de história? Controlavam Jerusalém. Então, a primeira cruzada foi um feroz ataque contra o rei do sul. Qual era o objetivo? Tomar Jerusalém. Não era isso que a igreja medieval queria? Tomar Jerusalém, né? Porque ela estava sob o domínio dos muçulmanos. E Jerusalém realmente foi tomada. No livro que eu li, 15 de julho de 1099, né? Os invasores cristãos mataram com suas espadas consagradas, entre aspas, espadas consagradas, entre aspas, todo muçulmano e até mesmo judeus que se encontravam dentro de Jerusalém. Certo? Vamos prosseguir.
Verso 27 agora. Também esses dois reis, ou seja, rei do norte, que agora é representado pelo Império Romano Eclesiástico, e rei do sul, agora representado pelos muçulmanos árabes, também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Aí vamos fazer uma pausa para explicar o que é isso aqui, do verso 28. Houve as cruzadas, certo? Vou passar mais um slide aqui para vocês entenderem. Houve várias cruzadas, vocês sabem disso. Acontece que a sétima cruzada, que foi a última, ela foi um desastre. A sétima cruzada foi um desastre. Inclusive o monarca Luís IX, ele acabou sendo preso no Cairo, no Egito. Então essa cruzada foi um fracasso total, certo? 10 anos mais tarde, o sultão egípcio e seu general expulsaram os cristãos da Palestina. E aí a gente já entra em outro império, o Império Otomano, certo? Que pouca gente estudou sobre o Império Otomano, mas ele está lá na história, certo? Então, novamente Jerusalém cai sob o poder dos árabes muçulmanos, certo? Verso 30. Agora, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que estiverem desamparados o santo concerto. Vamos explicar o que é isso aí. Lembra que eu falei que a sétima cruzada foi um fracasso? Então a igreja medieval agora desistiu de atacar os árabes muçulmanos. E já que ela não podia mais atacar os árabes muçulmanos, ela ia então se certificar que era dona ainda de seus territórios. E aí veio a Inquisição. Veio a Inquisição e aqueles 50 milhões de pessoas que eu falei morreram vítimas da Inquisição, né? O verso 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então Daniel aqui já falava da desolação abominadora. Quem mais falou da abominação desoladora? Quem lembra? Né? Daniel e o próprio Jesus Cristo falou sobre a abominação desoladora. Que na verdade o que era a abominação desoladora? Bom, aí a gente teria que ter um outro sermão bem extenso para falar o que é a abominação desoladora. Mas resumindo, a abominação desoladora é a anulação da lei de Deus. Resumindo, certo? E foi o que aconteceu. A igreja medieval anulou pelo menos 2 dos mandamentos de Deus. Pelo menos 2, né? São Tiago diz que quem é culpado contra um mandamento é culpado de todos, né? Então a igreja medieval anulou 2 dos mandamentos de Deus. Então ela é culpada por 20 mandamentos, se houvesse 10 mandamentos ou 20 mandamentos na lei de Deus, né? Mas vamos continuar, agora já partindo para terminar, certo? Verso 32. E falando ainda da igreja medieval, né? Que era agora o rei do norte atual. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os violadores do concerto são os que abandonaram a verdade e aceitaram suborno e privilégios para ficar ao lado de Roma. O povo que conhece ao Deus verdadeiro permanece fiel, apesar de toda tribulação e perseguição. Vejam como isso se encaixa perfeitamente no tempo ou no contexto da perseguição, da Inquisição causada pela igreja da época, né? A igreja da época.
né? Houve aqueles que desistiram de ser fiéis a Deus e se uniram ao bispo de Roma, mas houve também aqueles que foram fiéis a Deus e por isso foram perseguidos e mortos. O verso 33 fala a mesma coisa. Eu estou esquecendo de passar aqui os slides, né? Aí está, o verso 33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Quem são esses sábios? Os fiéis a Deus, certo? Ensinarão a muitos, todavia serão por causa disso castigados e mortos. Verso 34, e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, os fiéis a Deus caíram, né, na Idade Média, e serão ajudados com pequeno socorro. Ou seja, sempre tinha quem chegasse perto deles e dissesse assim: meu irmão, você vai morrer por causa disso? Desista de sua fé, aceite a fé da igreja romana, você vai morrer de graça. Mas nós sabemos que não era de graça, né? E o verso 35 também fala sobre o mesmo assunto. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Verso 16, ainda complementando, ainda estamos sob o domínio da igreja medieval, afinal ela dominou desde a queda do Império Romano, que foi lá por volta do ano 476 depois de Cristo, até 1798, quando Napoleão prendeu o Papa Pio VI, se não me engano. Napoleão, através do seu general Berthier, invadiu o Vaticano e simplesmente depôs o Papa. E prendeu e levou o Papa preso para a França, onde ele morreu. Se não me engano, foi o Pio VI. Então, né? O verso 36, e este rei, ou seja, a igreja romana, fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Verso 37, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao humor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. E é um fato que hoje a igreja romana, ela é tida como, o Papa hoje é tido como o vigário de Cristo, né? Não é assim que ele se auto-intitula? O que é o vigário de Cristo? O que é a palavra vigário? A palavra vigário significa substituto. A palavra vigário de Cristo significa aquele que assumiu o lugar de Cristo quando Cristo subiu aos céus. Quando Cristo subiu aos céus, alguém que tinha que tomar o lugar de Cristo. Quem foi? O bispo de Roma. Na verdade, nós sabemos que não foi o bispo de Roma. Quem assumiu o lugar de Cristo quando ele subiu aos céus foi o Espírito Santo. Tá certo? Vamos prosseguir, estamos terminando já. Já estamos no verso 38, são só 45, então faltam poucos, menos de 10. Verso 38. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Verso 38, deixa eu passar aqui. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Todos esses versos descrevem perfeitamente o que aconteceu na Idade Média. Certo? Mas agora, vamos para os versos finais. E agora eu tenho que fazer um alerta para vocês. Até aqui, verso 39, tudo isso já aconteceu. Tudo isso. Agora eu vou entrar na parte
final do capítulo. E agora eu vou levantar aqui um comentário com vocês. Os versos 40 a 45, são 6 versos, né? Se referem ao tempo do fim. Então, eu vou falar coisas para vocês aqui que pode ser que alguém não concorde. Tudo que eu falei antes já é história consumada. É história consumada. Daqui para frente agora, pode ser que eu fale alguma coisa que alguém não concorde. Mas aí vai ter que estudar também, como eu estudei, e tentar achar uma outra resposta. Certo? E, aliás, faz bem se estudar, porque, como nós vimos a princípio, Ellen White falou que é importantíssimo a gente entender o capítulo 11 de Daniel. E nós não estamos entendendo até agora. Nós já estamos no século 21. E não estamos entendendo o que Ellen White já falou há mais de 100 anos atrás. Certo? Então, vamos começar. Então, novamente enfatizando, o que eu vou falar agora são teorias que eu vejo como cumprimento dos versos, mas alguém poderá discordar. Agora, se discordar, estude e veja outra forma de interpretar isso aqui, certo? Então, verso 40 se refere ao fim do tempo, certo? São profecias para as quais ainda não temos uma interpretação absolutamente definida, mas temos algumas hipóteses que podem indicar que parte dessas profecias já se cumpriram. Que horas são? Meu Deus, 12h20. Eu vou pular a primeira hipótese, eu vou falar só da segunda, certo? Porque não dá mais, é muita coisa. Eu peguei também, já era 11h10, né? Eu vou pular a primeira teoria, eu vou falar só da segunda, que eu acho que é mais certa. Mas a primeira teoria envolvia isso aqui, ó. Só para vocês, mas não vou falar sobre ela, porque eu acho que a segunda teoria é mais provável. É a Guerra do Golfo, aquelas torres gêmeas. Aí isso eu tenho que falar. Isso aí eu tenho que falar, certo? Vamos lá, verso 40. E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. Isso aqui cai perfeitamente na primeira teoria, que eu nem vou detalhar muito. Vocês viram isso quando? As torres gêmeas, acabei falando, né? As torres gêmeas queimaram, e o que aconteceu depois disso? Estados Unidos invadiu o Oriente Médio e saiu arrasando desde o Kuwait, passando pela Arábia, chegando até o Iraque. Depois disso veio a Primavera Árabe, por causa disso também veio a Primavera Árabe. Saddam Hussein foi morto. Hosni Mubarak do Egito foi preso, depois morto, né? Também o ditador da Líbia também foi preso e morto. Quem foi mais? Tudo isso aconteceu já. Mas, como eu lhes falei, é uma teoria que eu tenho, certo? Mas existe outra teoria também que eu tenho. Porque o verso diz o seguinte, verso 41, verso 41. Edom, cadê? Verso 40 a partir do 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Estados Unidos fez tudo isso. E derrubou todos aqueles ditadores que eu falei. Saddam Hussein, Hosni Mubarak, teve aquele outro da Líbia, como era o nome dele? Era Muammar Gaddafi. Todos eles desapareceram nessa mesma época. Certo? Verso 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes. Olha o que o texto fala: Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. E agora é que entra esse mapinha que eu quero mostrar para vocês.
Edom, né? Então escaparia, né, dos exércitos, Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. Onde é que habitava Edom? Cadê o laser? Estão vendo o laser? Edom. Já fazia parte do país de Israel. Então escapou, não foi destruído pelos exércitos americanos. Amon, está aqui, reino de Amon. E aqui é Israel, vocês estão vendo que aqui é Israel, né? Israel e Judá. E aqui é a faixa de Gaza. Amon e Moabe também não seriam atingidos. Por quê? Porque hoje eles constituem o reino da Jordânia. E a Jordânia tem tratados de paz com Israel. Então, Estados Unidos não iriam atacar países que têm tratados de paz com Israel. Inclusive, eles dividem o Rio Jordão. O Rio Jordão passa no meio. A leste fica Israel e a oeste fica a Jordânia. Certo? Então, previsto séculos antes, 2000 anos antes por Daniel. Certo? Mas existe também a segunda teoria. E com isso eu termino a mensagem de hoje. A segunda teoria, a minha segunda hipótese, né? Vocês lembram o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Terminou a Segunda Guerra Mundial e o mundo foi meio que dividido em duas partes, né? Em duas partes. Foi criada a ONU, né? Foi criada a ONU, na época se chamava Liga das Nações, se não me engano, né? Acontece que a ONU foi responsável pela criação do Estado de Israel, o moderno Estado de Israel. Não sei se vocês sabem disso. Em 1948, numa sessão dirigida na ONU pelo brasileiro Oswaldo Aranha, não sei se vocês sabem disso, Oswaldo Aranha dirigiu a sessão da ONU que criou o Estado de Israel. E a partir de 1948 passou a existir o Israel moderno. Certo? E o que aconteceu logo depois disso, que foi criado o Estado de Israel? Guerra. Né? Aquilo que está no verso 40. E no fim do tempo o rei do sul lutará contra ele. E como Israel foi criado pela ONU, né? E Israel hoje, todo mundo sabe, que é muito mais alinhado com os Estados Unidos e com a Europa do que com os árabes, eu entendo que o Israel moderno é como se fosse uma extensão do braço da ONU, é uma extensão do braço do Rei do Norte. Até porque, embora nós tenhamos simpatia pelo Estado de Israel, nós temos simpatia pelo Estado de Israel, porque a salvação veio dos judeus, que era Jesus Cristo, mas nós sabemos muito bem que o Estado de Israel, hoje, quase nada tem a ver com o Estado de Israel, na época em que era o povo de Deus. Existem lá até alguns descendentes, mas hoje o Estado de Israel é um Estado laico, não tem religião, e lá dentro moram cristãos, muçulmanos, ateus, agnósticos, todo mundo lá. Então, o Estado de Israel hoje pouco tem a ver com o Estado de Israel na época em que era o povo de Deus. O Estado de Israel moderno hoje é muito mais uma extensão do braço do Rei do Norte do que povo de Deus. Tá certo? Então, o que veio logo depois da crise, da criação, não é? Do Estado de Israel. Estamos terminando. Vou pular aqui. Eu ia falar sobre, sabe aquele evento do Afeganistão, que os Estados Unidos saiu corrido de lá? Ia falar sobre isso também, mas não dá tempo. Os aviões lotados de gente, um camarada caindo do avião, vocês lembram que quando isso aconteceu? Ano passado. Entendeu? Essa era a minha primeira hipótese, que eu estou pulando, não estou explicando porque não dá tempo. Mas hipótese 2. A ONU cria o Estado de Israel. Então, a ONU agora representa o poder do Rei do Norte, já que o poderio político do Papa
estava fraco, desde que Napoleão aprisionou o Papa em 1798, né? O Papa Pio VI, né? Então foi criada a ONU, e a ONU criou o Estado de Israel. Então Israel representa uma extensão do poder do Rei do Norte naquela região, certo? Só que logo após a criação de Israel, as nações árabes, que são o Rei do Sul, iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel, que foi a primeira guerra árabe-israelense, liderada pelo Egito. Isso foi em 1948 e 49. Mas também envolvida na guerra o Líbano, a Síria, a Transjordânia. Todos eles lutaram contra Israel naquela época, e Israel venceu a guerra. E Israel tem vencido todas as guerras contra os árabes. Teve também a guerra de Suez, em 1956, a guerra dos 6 dias, em 1967, não sei se vocês lembram, e a guerra do Yom Kippur, que foi em 1973. E até hoje tem guerra naquela região, né? Israel tem tratado de paz com a Jordânia, que foi o que eu mostrei naquele mapa lá, com Edom e Moabe. Agora o penúltimo verso e o último verso, que esses são os versos que faltam se cumprirem. Só 2 versos. Só 2 versos. Vocês lembram que eu falei que o capítulo 12 já se referia à volta de Jesus, né? Ao tempo de angústia e logo depois à volta de Jesus. E o capítulo anterior, a volta de Jesus, que é o capítulo 11, só faltam 2 versos para se cumprirem. 2. Vou mostrar agora. Cadê? Verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Quando é que vocês acham que isso vai acontecer? Quando vier a grande tribulação e o rei do norte se voltar contra o povo de Deus e vier a nova perseguição, né? E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Hoje eles já armaram as tendas entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o monte glorioso, que é o monte onde está hoje a mesquita dourada dos muçulmanos, né? E antigamente estava o templo de Salomão, né? Israel já está lá. E chegará o tempo, e como eu expliquei, na minha opinião, e claro, haverá quem discorde, mas na minha opinião, como Israel foi criada por uma resolução da ONU, e a ONU hoje representa o Rei do Norte, significa que Israel é uma extensão do poderio do Rei do Norte. Certo? Nem todo mundo concordará, mas se não concordar, estude e ofereça uma interpretação melhor. Certo? Armará suas tendas entre o mar grande e o monte santo. Isso eles já fizeram. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. E isso ainda está num futuro próximo, né? E depois disso, vem o quê? Vem tem umas coisas que eu tenho que mostrar, mas bem rapidamente. Holy Alliance. Não sei se está dando para ver, porque é pequeno, mas vocês estão vendo ali o Papa João Paulo II, reunido com o presidente Ronald Reagan. Uma nova ordem mundial. Rei do Norte, que afinal de contas os Estados Unidos controla a ONU. Rei do Norte se unindo ao poder eclesiástico, né? Para finalmente formar a nova ordem mundial que perseguirá os filhos de Deus. Mais uma vez, o presidente George Bush, o filho, pedindo a bênção do Papa, que na época era o Bento XVI, inclusive até se inclinando em reverência a ele, né? Mais um slide. Agora o Barack Obama, também ainda com o Bento XVI, Barack Obama e sua esposa Michelle,
foram também buscar a bênção do Papa. Ou seja, mais do que nunca, as coisas estão acontecendo como previsto, né? Acho que esse é o último slide que eu tenho para mostrar. Sim. Depois disso, sim. Velório de João Paulo II. E lá no velório, cadê o laser? Olha, repara só, João Paulo II sendo velado. E quem está na primeira fila velando o corpo? Bill Clinton, George Bush pai, George Bush filho. 3 ex-presidentes da República dos Estados Unidos. Alguém aqui já viu um velório que teve a participação de 3 presidentes americanos? Então as coisas estão se cumprindo rapidamente, né? E eu termino meu sermão por aqui, lembrando que depois dessas coisas, né, primeiro eu falo que, na minha opinião, apenas os 2 últimos versos de Daniel capítulo 11 faltam ser cumpridos por completo. E no verso 12, Daniel já mostra já a grande tribulação. A grande tribulação, já no capítulo 12, né? Daniel já começa, naquele tempo se levantará Miguel para socorrer os filhos do teu povo, e haverá uma tribulação como nunca houve desde que existe nação. Certo? Terminando. Agora eu pergunto a meus irmãos e amigos, estamos nos preparando para isso? Está às portas. Está às portas. E nós estamos ainda preocupados em comprar carro novo, comprar casa nova, ter dinheiro no bolso, entendeu? Preocupado com roupas bonitas e caras. Enquanto que a vinda do nosso Senhor está às portas. Eu vou até deixar o slide aqui, para não terminar com essas coisas feias aí, né? O slide da vinda do nosso Senhor, certo? Está às portas, falta pouco, e nós estamos preocupados ainda em comprar roupa nova, em fazer ceia de Natal, todo mundo bonitinho, bem vestido, entendeu? Comprar carro novo de luxo, comprar casa nova de luxo, sendo que a volta do nosso Senhor está próxima e nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Então, peço desculpas, esse sermão foi bem longo. Ele é longo demais para ser feito num sermão só e curto demais para ser feito em 2. Paciência, mas imagino que quem ficou deve ter aproveitado. Mas a mensagem final é essa: está às portas. Está às portas, o reino de Deus está às portas e nós não estamos preparados. Certo? Como Ellen White falou no princípio, o capítulo 11 de Daniel, não fui eu que falei, eu mostrei logo no início. O capítulo 11 de Daniel já está quase que totalmente cumprido. E não fui eu que falei, foi Ellen White. E nós estamos distraídos em vestir roupa boa, em comprar carro bom, em comprar casa boa. Então eu apelo aos irmãos que comecem a orar hoje. Não que seja pecado ter um carro bom, uma casa boa, uma roupa boa, mas comece a orar pelo batismo do Espírito Santo. Comece a orar, comece a clamar pelo batismo do Espírito Santo. Nós não estamos muito acostumados a orar ao Espírito Santo, né? Oramos muito mais a Jesus e a Deus Pai, né? Mas o Espírito Santo é Deus. Comece a clamar pelo Espírito Santo para que nós sejamos batizados pelo Espírito, para que quando a tribulação chegar, que Daniel profetizou logo no início do capítulo 12, nós estejamos preparados para clamar com alta voz, o alto clamor, Adriano,
temos que estar preparados. Se não estivermos preparados, como faremos parte do alto clamor? Vamos clamar pelo Espírito Santo, que nos prepare. Está às portas. Está às portas, muito mais perto do que a maioria de vocês e eu imaginamos. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Desculpe pelo tom e pela leitura tão rápida, precisava ser assim, o assunto é bem extenso. Mas que Deus abençoe vocês. E por favor, clamem pelo Espírito Santo. Ele precisa nos batizar para estarmos prontos para fazermos parte daquele povo que irá terminar a pregação das 3 mensagens angélicas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu não sei se vai ter música, porque também a cantora, eu falei tanto que a cantora já pode até ter ido embora, não sei. Tem ninguém aqui? Então vamos fazer a oração. Vamos ficar de pé. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós nos maravilhamos, de forma incrível, nos mostraste o futuro através dos escritos de Daniel e do Apocalipse. Mas, ó Deus, apesar disso, ainda estamos adormecidos, como se isso não fosse conosco, como se isso fosse se passar daqui a 500 anos. Ó Deus, eu clamo a Ti nesse momento, em favor dessas pessoas que estão aqui, em meu favor também de minha família, para que o Teu Espírito venha nos ungir, porque só passaremos por esse tempo de angústia, se tivermos com a unção do Teu Espírito. Então rogamos que o Teu Espírito esteja conosco, unge-nos e nos habilita, ó Deus, para fazermos parte do alto clamor, sermos aquele povo que vai levantar a sua voz em defesa da Tua lei e do Teu reino, que creio eu, muito em breve será estabelecido e durará para todo sempre. Abençoa Teu povo aqui. Que o Espírito Santo permeie a vida de cada pessoa aqui. Que todos sejamos Tuas testemunhas para terminarmos a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.